Então vamos lá. Materialidade, relevância e riscos. Uma aula muito importante. Eu nem sei o que vai vir nesses cards aqui, porque é um assunto que tá tão, né, misturado com o resto do conteúdo de auditoria que é difícil, assim, conceituar. Materialidade, por exemplo, é materialidade. O que seria uma materialidade? Materialidade e relevância estão ali, né? Então, por exemplo, um desvio de 10 milhões de reais tem materialidade? Ele é importante? Ele é significativo para a empresa? Depende. Depende. Por exemplo, se uma empresa for uma empresa de faturamento de 10 milhões de reais, é 100% do faturamento. Mas se for uma empresa de faturamento de 1 trilhão de reais, 10 milhões não é tanto assim, né? Não é tanto assim. Acho que chega a ser menos de 1%. Então, para os investidores, um desvio de 10 milhões de reais numa empresa que tem um faturamento aí de 1 trilhão, obviamente que não existe, né? Mas estou só dando um exemplo para vocês. É muito pequeno, muito pouco, muito pouco, muito pouco. É uma distorção que chega a ser irrelevante no contexto dessa entidade, né? Então, esse, esse é um pouco do caminho que a gente vai traçar aqui, quando a gente vai falando de relevância, de materialidade e de riscos. Então, são três coisas que mudam de entidade para entidade. Cada entidade vai ter uma análise sobre sua materialidade nas situações, na elaboração, nas fraudes, nos erros. Cada uma vai ter sua materialidade, cada uma vai ter o que é relevante, o que é relevante para um usuário de uma entidade, entendeu? Então, o que é para uma entidade, para o usuário de uma entidade, não é relevante para o usuário de outra entidade. Vou dar um exemplo para vocês. Se o Silvio Santos investe na minha entidade, e a minha entidade tem um patrimônio aí de 100 milhões de reais, ele não quer saber de uma distorção aí de 10 reais. É irrelevante para ele, cara. Ah, mas deu uma distorção aqui de 10 reais. É irrelevante, cara. É irrelevante. Isso aí não vale nem o tempo dele olhar isso aí, entendeu? Então é meio que irrelevante. E a gente olha esse contexto de relevância, materialidade, da perspectiva do usuário. É no usuário que a gente está pensando quando a gente fala disso. Na entidade também, todos os participantes ali são importantes, mas principalmente para os usuários em geral. A gente não considera um usuário específico, a gente não fala, olha, vamos pensar nesse usuário aqui, não. A gente considera os usuários em geral, os usuários primários da informação, mas a gente faz isso pensando nos usuários. E análise de riscos? Então, análise de riscos também é uma análise bem subjetiva, está relacionada com a probabilidade de um evento acontecer, né? Então, é o risco de acontecer uma distorção, por exemplo, o risco de ocorrer um desvio, o risco de ocorrer uma fraude, o risco de ocorrer um erro, o risco de ocorrer o desvio na execução de um controle, né, da entidade. Então, está relacionado com esses elementos. Então, a gente vai para os cards aqui para começar a ver como eles são cobrados, né, como é a incidência deles, e para aprofundar um pouco nesses termos que são bem intuitivos, eu diria. Então, esse é o conceito de materialidade, basicamente. Esse é o conceito de relevância. E risco também está relacionado com isso. A gente só tem que aprofundar agora para a gente ir se acostumando mais, tá? E só a revisão constante dos cards vai garantir que vocês se acostumem com esses conceitos. Essa aula aqui, explicação, isso aqui não garante nada. O que vai garantir mesmo é a revisão dos cards. Então vamos lá. O que é o risco de auditoria? O auditor ele também tem um risco ali, né? Então, o primeiro que a gente vai conhecer é o risco do próprio auditor. Esse risco resulta da combinação da possibilidade de existência de erros graves e da ocultação de erros por meio de procedimentos planejados. Verdadeiro. Mas aqui eu quero mostrar para vocês, antes desse conceito aqui, né, que já é uma variação, o conceito principal. O risco de auditoria, vou até buscar esse conceito aqui, é o risco do auditor emitir uma opinião inadequada quando nas demonstrações contábeis tiver alguma distorção relevante. Então deixa eu ver se eu acho esse card aqui. Risco de auditoria. Vai ser importante nessa aula demais, importante demais, 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 demais. Então, se a gente for direto para ele, a gente já vai economizar um tempo, tá? É aqui, ó. Esse aqui é o risco de auditoria. Risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada quando as demonstrações tiverem distorção
relevante. É do auditor. O risco de auditoria é um risco do auditor, não é um risco da entidade. É dele fazer uma cagadinha, entendeu? Então ele expressar uma opinião inadequada quando as demonstrações da entidade tiverem uma distorção relevante. Então esse é o conceito. E aqui a gente vai fazer uma variação desse conceito, que é o quê? Ele resulta do quê? Combinação da possibilidade de existência de erros graves e ocultação desses erros por meio de procedimentos planejados. Então, ele resulta sim dessa possibilidade de existência de erros graves e ocultação de erros na entidade. Por quê? Porque aí, se não existiriam os erros, na entidade não existe o risco do auditor não detectar eles. Então, ele resulta da existência e combinação desses erros na entidade, porque aí começa a gerar um risco dele não detectar. Entendeu como é que está relacionado? Então, se existem esses erros na entidade ou a ocultação desses erros, existe a chance dos procedimentos planejados por ele não detectarem esses erros na entidade. Um card um pouco difícil para começar o assunto, mas com a explicação acho que ele fica mais tranquilo. Então é um card tranquilo depois que você entende o conceito de risco de auditoria. Então, representa um risco inerente, circunstâncias externas que dão origem a riscos de negócios. É verdadeiro. O que é risco inerente? O risco inerente, vocês vão ter que conhecer o conceito de cada um desses riscos, tá? O risco inerente é uma tendência ou uma suscetibilidade daquela afirmação a uma distorção que possa ser relevante. É um risco inerente dela. Ela já nasceu com isso ali, ela é dela, entendeu? É dela. Isso ali é o que ela é. Ela tem essa susceptibilidade a uma distorção relevante. Então é verdadeiro. O risco inerente é mais alto para algumas afirmações, enfim. Ele não vai trabalhar aqui exatamente o conceito de risco inerente. Mas a gente tem que buscar isso aqui, tá? Então vamos ver se a gente acha o conceito de risco inerente. Sempre que vocês estiverem com dificuldade de um termo, vocês podem tanto pesquisar no chat GPT, como vocês podem vir aqui no painel que provavelmente tem um card explicando. Ou coisa horrível. Então tá aqui, ó. O risco inerente é a susceptibilidade de uma informação ou uma situação que possa ser relevante antes de considerar qualquer coisa, qualquer controle, qualquer planejamento, qualquer. Enfim, cara, é da própria informação sem considerar mais nada. Entendeu? Então, esse é o risco inerente. Tá bom? Então, o que, que ele fala aqui? Ó? Risco inerente representa um risco inerente, circunstâncias externas que dão origem a riscos do negócio, que é verdadeiro. Por exemplo, uma circunstância externa que dá origem a um risco no negócio vou pegar aqui do próprio CAD, o desenvolvimento tecnológico pode tornar, por exemplo, um produto específico obsoleto. Então, é externo à entidade, ele está falando de desenvolvimento tecnológico que vai ocorrer no mercado, em outra entidade, pode transformar um produto específico obsoleto. Então, aquele produto específico ele tem um risco inerente, tá? Então, ele tem um risco, ele está associado a um risco inerente ali, que não tem relação com controle, não tem relação com nada, tá? É um risco de perda daquele item ali por culpa desses fatores externos. Então, nesse contexto, é verdadeiro. Essas circunstâncias externas que dão origem a risco dos negócios realmente são riscos, podem representar riscos inerentes. Então, verdadeiro. Representa risco inerente uma informação específica como a falta de capital de giro suficiente para a continuidade das operações. Eu acho que é verdadeiro, mas poderia ser falso. Então vou analisar o card aqui, acho que é verdadeiro. É verdadeiro, mais um caso aí, falta de capital de giro. Também pode ser um risco inerente. Não consigo visualizar especificamente aqui em qual situação isso aí representar um risco inerente, mas é bom decorar às vezes também. Isso é um caso de risco inerente. Olha, eu gosto da ideia da aula porque eu vou explicando. Às vezes, quando falta alguma coisa para vocês entenderem o card, sem a aula vai ser difícil, entendeu? Vocês têm que estar bem atentos assim para fazer as pesquisas, para procurar os conceitos, mas eu acho que mesmo assim vocês ainda vão perder algum tempo. Agora com a aula não. Com a aula eu vou direto ao ponto, explico e aí vocês já conseguem resolver os cards, entendeu? E quando não tenho o que explicar, eu já falo, ó, isso aqui não tem muito o que explicar, é decorar esse card aí e é isso. Então eu meio que já vou conseguir trazer vocês mais rápido pro mesmo nível que eu tô quando eu tô revisando esses cards, que são os cards que eu conheço melhor do que ninguém, entendeu?
Então, acho legal a ideia da aula por isso que eu estou fazendo isso aqui. Então, representa risco inerente. Desenvolvimentos tecnológicos que tornam obsoleto um produto específico e alteram o valor do estoque. Verdadeiro, a gente acabou de ver isso aí como exemplo, né? Então, verdadeiro. Risco inerente. Erro ou equívoco humano intencional ou não. Ixi, aqui vai misturar com o conceito de risco de controle. Então é falso. Erro ou equívoco humano não é um risco inerente, é um risco de controle. Por quê? Porque imagina assim, tu coloca um caixa, né, para fazer ali no supermercado, para poder passar os produtos. Esse caixa, essa pessoa que trabalha ali no caixa, para a entidade ele é um controle. Quando ele erra, quando ele erra, o teu controle que tu estabeleceu falhou. Porém, se ele não tivesse lá, se não tivesse um caixa e as pessoas fizessem sozinhas, existiria uma suscetibilidade para as pessoas roubarem dinheiro. Isso seria um risco inerente da tua entidade, um risco inerente das pessoas estarem roubando. A ausência do controle seria um risco inerente, mas como tem o controle ali e está funcionando, ele é um risco de controle. Então decorem. Se ele falar que existe o ser humano ali e ele está cometendo erros ou equívocos, a gente está falando de um risco de controle. Se ele falar que não tem a ausência de um controle ali, está faltando um controle que deveria ter, seria risco inerente. Então, as questões cobram essa diferenciação, tá? Não sei se vocês conseguiram entender. Eu, pessoalmente, entendo somente através desse exemplo. Não existem muitos comentários no texto explicando mais a fundo, mas é essa diferenciação que eles cobram nas questões. A ausência de um controle, risco inerente. Um controle que está lá, mas está falhando, risco de controle. Entendeu? Ou problema no controle, enfim. Essa é a linha de raciocínio. Então, os riscos inerentes e externos podem impactar os objetivos estratégicos verdadeiros da organização. Por isso, mesmo que não possa intervir ou interferir diretamente, a organização deve estar preparada para agir de forma reativa, ou seja, reagindo àquilo ali, às ocorrências associadas ao ambiente em que opera, minimizando os impactos negativos que tais eventos possam provocar. Verdadeiro também. Mesmo que ela não possa fazer nada, ela tem que estar ali pronta para agir, né? Se o trabalho do auditor baseasse apenas uma fonte de informação, então a existência de situação relevante deve ser presumida. Falso, falso. O auditor está se baseando em apenas uma fonte de informação, não é o suficiente para dizer que existe distorção relevante presumida, tá? Então é falso. Ó, não implica na presunção de. Enfim, exatamente o que eu falei. É regra atinente aos riscos de auditoria o que consta em. Análise deve ser executada no curso da auditoria. Em que momento, é um card aqui, bom, em que momento a gente deve fazer essa análise de riscos? Vocês lembram da aula passada? Exatamente, no planejamento, tá? Então, a análise de riscos é feita na etapa do planejamento, não durante a execução do curso da auditoria. Então, é falso. Deve ser executada durante a fase de planejamento. O que é um risco do negócio? Eu vou pegar o conceito aqui para não perder muito tempo assim, tentando lembrar e decorar. Mas o risco do negócio, basicamente, é um risco da entidade, relacionado com a gestão. Ó, acabei de receber um Pix da Hotmart, graças a Deus. Então, risco do negócio. Risco do negócio está relacionado com a entidade ali, então gestão do negócio, os riscos relacionados com o negócio mesmo, entendeu? Competitividade, mercado, é, produtos, essas coisas. Então, da possibilidade de não se alcançar os objetivos da entidade. O conceito basicamente é esse. Lembrando, sempre tem o card indo e voltando. Então, quando ele perguntar qual o risco está relacionado à possibilidade de não se alcançar os objetivos da entidade, dos negócios, das transações, do mercado, de crescimento, isso é um risco do próprio negócio. Tá? Inclusive, o risco da entidade falir, isso aí seria um risco do negócio. E é irrelevante para o auditor também, né? Mentira, mentira. É irrelevante no contexto. Não, eu vou retirar. Só esquece isso que eu falei, tá? Risco significativo. O que é o risco significativo? É basicamente o risco de uma distorção relevante
uma distorção que requer uma consideração especial da auditoria. É isso. É uma distorção relevante, identificada e avaliada, que requer uma consideração especial da auditoria. Eu até poderia colocar esse card aqui como se fosse um card só, vocês concordam? Então, ao invés de ter esses dois aqui, ó, separando, poderia ser só um. Então, quem quiser fazer esse ajuste aí já, pode sentir à vontade. Aí você vem aqui, ó, e tem esse cartões vazios, aí quando tu exclui, ele apaga as cópias que tinham e que vão ficar como vazio, atrapalhando a revisão. Então, é isso. É uma distorção relevante que requer consideração especial, tá? Isso aí é um risco significativo. O risco inerente a gente já viu, então não vou perder muito tempo aqui. Suscetibilidade de uma afirmação ou distorção que pode ser relevante, a gente considera qualquer controle. O que é o risco de controle? A gente também já viu. Então é o risco de controle não funcionar da forma como ele deveria. Então, o risco de distorção que possa ocorrer e que pode ser relevante. Ó, olha, o conceito aqui de uma forma mais aprofundada e técnica, tá? Basicamente, resumidamente, é a possibilidade dos controles internos não serem eficazes. Mas deem uma olhada no texto. É o risco de uma distorção, acontecer uma distorção, e ela é relevante. É o risco dela não ser prevenida e corrigida tempestivamente pelo controle interno. Aqui a gente já vê até a função do controle interno, prevenir e corrigir tempestivamente distorções relevantes. Ele vai evitar que as distorções relevantes ocorram, ou se elas já ocorreram, ele vai corrigir. O risco disso não acontecer é justamente o risco desse controle, entendeu? O risco de acontecer alguma coisa relacionada com aquele controle ali, dele não funcionar, dele não prevenir, dele não corrigir. Legal? Legal, né? Não tem muita coisa assim. Às vezes esse tipo de card ele é chato. E vocês percebem aqui que meu deck não tem muitos cards assim. Porque nosso objetivo não é dar aula, tá? Embora eu esteja dando aula aqui, a gente como concurseiro, a gente não quer dar aula. Isso aqui demanda, a palavra é essa, demanda um gasto de energia maior. Formular isso aqui é mais cansativo do que só identificar o erro em uma frase. Ao invés de a gente se treinar para identificar erros, que tem um custo bem menor de energia, a gente está treinando para explicar um conceito. Né? E dificilmente isso aqui vai cair no concurso, a não ser que seja uma prova discursiva, dissertativa, que tem essa etapa aqui. Né? Mas às vezes é importante, galera. E aí, nesses casos, é quando eu boto isso aqui. Então, é exceção. Por quê? Por que é importante saber isso aqui? Porque isso aqui vai ser a base para entender outros conceitos. Então, esse conceito aqui precisa estar claro. Para quando a gente for trabalhar os outros conceitos que usam isso aqui como uma base. Então, eu coloco poucos, mas os poucos que eu coloco são fundamentais, tá? Risco de distorção relevante. Esse risco de distorção relevante, ele é trabalhado dentro do contexto de uma equação. Então, o risco de distorção relevante nada mais é do que o risco inerente, mas o risco de controle. Então, é isso que define o risco de distorção relevante, a junção desses dois riscos. O risco inerente mais o risco de controle da entidade, tá? Então, esse risco aqui é um risco da entidade. Esses dois elementos aqui são riscos da entidade, então o risco de situação relevante também é um risco da entidade, independe da auditoria, no sentido de que a auditoria não é diferente do risco de auditoria especificamente falando, que é um risco do auditor. Isso aqui é um risco da entidade. Então, tranquilo entender o risco de situação relevante, né? Depois que a gente entendeu aqueles conceitos de risco inerente, suscetibilidade de uma informação de situação relevante, risco de controle, possibilidade do controle da entidade não funcionar. Então, o nosso risco de ter uma distorção relevante na entidade é exatamente a união desses dois conceitos. Como eu falei, quando a gente entende esses dois conceitos, fica mais fácil visualizar outros conceitos que dependem deles. E outras frases e cards de verdadeiro ou falso também. O que é o risco de auditoria? Qual que é a fórmula do risco de auditoria? A fórmula é uma fórmula de multiplicação. Então, o risco de auditoria é uma função, gravem isso, função. Por quê? Por que tem que gravar? Porque aí a gente vai lembrar que eles são inversamente proporcionais. Do risco, do risco de distorção relevante com o risco de... Putz, pera aí, agora eu esqueci completamente, cara. Risco de distorção relevante mais o risco de detecção, tá? Então, mais não, vezes. Então, o risco de detecção vezes o risco de distorção relevante. Vou explicar. O que é esse risco de detecção? O risco de detecção é o risco
de o auditor não detectar uma digitação que possa ser relevante. Entenderam? Então a gente tem um risco da entidade, que é o risco de acontecer uma digitação relevante na entidade. A gente tem um risco do auditor, que é um risco dele não detectar a digitação. Então, existe o risco da digitação acontecer e existe o risco do auditor detectar aquela digitação. Então, vamos ver as possibilidades. A digitação não acontece. Esse risco aqui não existe, tá? Então, se ela não acontece, não existe nenhuma chance desse risco acontecer. Então, acontece a distorção. Esse risco aqui fica muito alto. Entendeu? Entenderam? Eles são inversamente proporcionais. Quanto maior o risco de ter uma distorção relevante, menor o risco do auditor não detectar ela. Agora bagunçou tudo como eu falei, né? Com o que eu falei. Caraca, eu podia encerrar a aula bem aqui, cara. Porque eu confundi os conceitos de uma forma que virou uma bagunça. Mas eu vou explicar de novo. O risco. É assim que se explica esse conceito. Quanto maior o risco da distorção relevante, mais distorções relevantes vão existir na entidade. Então, menor é a chance do auditor não detectar. Porque, como tem muita distorção relevante, então a chance do auditor não detectar alguma é menor. Quanto menor o risco de distorção relevante, ou seja, quanto menos distorções relevantes existem ali na entidade, mais difícil fica detectar essas distorções, vocês não concordam? Então, se eu tenho uma distorção em 1000, é mais difícil detectar ela do que se eu tiver 999 em 1000, né? Então, esses riscos são inversamente proporcionais por culpa disso. O que eu estava querendo construir era a ideia desse risco ser um risco do auditor, tá? No contexto de que, se não existe um risco de distorção relevante, se não tem nenhuma distorção relevante, então o auditor também não tem nenhum risco de detectar aquela distorção. Por quê? Porque aqui nesse caso não tem nada para ser detectado. Então ele não tem que detectar nada. Então não existe nenhuma chance dele não detectar porque não tem nada para detectar. Entendeu? Então se esse aqui for zero, esse aqui também é zero. Entenderam? Entenderam? Então existe essa exceção. Obviamente que, como eles são uma multiplicação, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Isso aqui é zero, isso aqui é tipo o risco do auditor zero. Na verdade, esse aqui vira zero. Se esse aqui é zero, esse aqui vira zero. Se esse aqui é zero, esse aqui também é zero. Mas, quanto maior o risco de detecção, menor o risco de distorção relevante. Quanto maior o risco de distorção relevante, menor o risco de detecção. Eles são inversamente proporcionais. Desculpa perder muito tempo nessa informação, não vou apagar esse vídeo aqui, porque senão vou ter que gravar tudo do zero. Mas eu espero ter deixado claro que esses dois constituem e é o que cria o risco do auditor. E qual que era o conceito do risco do auditor? É o risco de existir uma distorção relevante na entidade e o auditor não emitir uma opinião indevida sobre as D6, quando na verdade existe, ou também ele dizer que não existe. Existem dois. Ele dizer que não existe uma distorção quando na verdade existe, e de ele dizer que existe também quando na verdade não existe. Então, isso aí, esses dois aqui constituem o risco de distorção relevante. Qual que é o risco de detecção? Detecção, a gente acabou de tratar, né? O risco de o auditor não detectar uma distorção relevante. Né? Então, os procedimentos executados pelo auditor não detectam uma distorção que possa ser relevante. Tranquilo? O risco de não ser detectada uma distorção relevante decorrente de fraude é mais baixo, é um risco mais baixo do que o risco de não ser detectada uma, uma fraude decorrente de erro. Tá errado isso aqui, é uma distorção decorrente de erro. Que é falso, na verdade ele é maior. É mais alto que o risco decorrente de erro. Nem tinha identificado esse erro aqui, tá? Então, vocês, quando vocês estiverem revisando, corrijam também, tá, gente? Pois é, então, na verdade, o risco decorrente de fraude é mais alto que o risco decorrente de erro. Por quê? Esse conceito a gente vai trabalhar lá na frente, mas a fraude, ela é uma omissão, um erro, uma divulgação inadequada que tem quando a pessoa quer fazer aquilo, ou seja, ela foi intencional. O erro é sem querer. Então é mais fácil, quer dizer, o risco é maior quando a pessoa faz de propósito, né? Colocando mais intenções ali, tentando omitir o que ela fez de inadequado, entendeu? Então o risco realmente é mais alto no caso de fraude. É bem tranquilo de entender. O risco de auditoria é uma função do risco de distorção relevante e do risco de detecção verdadeira.
É aquilo que a gente tinha acabado de ver, e quando ele fala de função, ele está falando aqui de multiplicação, ou seja, uma multiplicação, uma função desses dois riscos, verdadeiro. A omissão de opinião inadequada do auditor sobre demonstrações contábeis finais que contêm situação relevante caracteriza o risco de auditoria. Opinião inadequada do auditor sobre demonstrações contábeis finais que contêm situação relevante. Exatamente o conceito de risco de auditoria. O conceito de materialidade é objetivo. No começo da aula a gente falou sobre materialidade, então aqui você já tem uma noção de que isso aqui está falso, né? O conceito de materialidade é uma questão de julgamento profissional. Depende das circunstâncias relacionadas com a entidade. Depende do contexto da entidade, depende dos usuários. Entendeu? Então a materialidade ela é definida num contexto, no contexto da entidade e dos usuários dela. Ele é de utilização obrigatória, está expressamente determinado nas NBC. Falso, ele varia de entidade para entidade. Então, é uma questão de julgamento profissional e é afetado pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários das demonstrações contábeis. Exatamente o que eu tinha explicado para vocês. E estamos matando questão aqui. Isso aqui é o equivalente a matar uma questãozinha no dia da prova. Devido às limitações inerentes à auditoria, é inevitável o risco de que distorções relevantes não sejam detectadas. Isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Inclusive, a gente já trabalhou isso quando a gente estava trabalhando lá a parte de limitações, né? Do auditor. Limitações do auditor. Teve uns casos que a gente viu nas aulas passadas. Então, como existem limitações, é inevitável o risco de distorção relevante não ser detectada. Então, como existem limitações inerentes, o risco de detecção provavelmente nunca vai ser zero, né? É isso que ele está falando aqui. Para determinar o risco de auditoria, o auditor deve avaliar o ambiente de controle da entidade, compreendendo, por exemplo, as políticas de pessoal e segregação de função. Verdadeiro. Política de pessoal e segregação de função estão dentro de quê? Controle. Então, a gente já viu que o risco de auditoria é uma função dos riscos de detecção e risco de situação relevante. A gente sabe que o risco de situação relevante é a soma do risco inerente e o risco de controle. Então, isso aqui está dentro de controle, logo está sim relacionado com o risco de auditoria verdadeiro. Ó, de certa forma, subjetivo, mas que deve ser avaliado sobre a seguinte ótica. Ao determinar o risco de auditoria, um dos componentes a ser considerado é chamado risco de controle. Nesse componente, é preciso que se avalie o ambiente de controle, bem como atividades de controle, como é o caso de segregação de funções. Também, coisa que a gente já avaliou em cards passados, que ajudam a gente a resolver esses aqui. Por isso que existe um nível, tá? Que deve ser seguido. Pular aqueles cards vai fazer com que vocês tenham que gastar muito mais energia para aprender esses aqui, tá? Então eu fiz o curso pensando nisso. E é essa a genialidade desse curso, tá? Aprender as coisas gastando o menor custo de energia possível e no momento certo, tá? E no nível certo, na sequência certa. Então, genial, né, gente? A avaliação do risco de distorção relevante pode mudar durante o curso da auditoria? Verdadeiro, verdadeiro. Então, durante o curso, o auditor vai obtendo mais informações sobre o risco inerente, sobre como funciona o controle da entidade, sobre como é o ambiente. Então, durante a execução, ele pode sim mudar essa visão dele sobre os riscos e a avaliação dele também. Então, verdadeiro. Aqui, ó, ele coloca uma coisa muito legal. A evidência de auditoria possui natureza cumulativa e é razoável considerar que a cada nova evidência obtida, a avaliação de risco pode ser alterada. Exatamente isso. No contexto das evidências serem cumulativas, a visão sobre as coisas que estão acontecendo podem mudar durante a auditoria. O risco de auditoria é a possibilidade de o auditor, por algum motivo alheio à sua vontade, vir a emitir uma opinião tecnicamente inadequada sobre demonstrações contábeis significativamente incorretas. Verdadeiro. É uma outra forma de expressar aquele conceito que a gente já viu. A gente tem que saber todas, então é bom dar uma lidinha com atenção, mas a gente já viu isso aí, então não vou perder muito tempo. Risco de auditoria divide-se em três componentes: risco inerente, risco de controle e risco de detecção. Isso aqui é verdadeiro e vocês vão ver que é uma outra forma de cobrar, de destrinchar aquela forma. Então, risco de auditoria, risco de detecção vezes risco de distorção relevante. Então, a gente tem aqui o risco de detecção. Aí vocês falam, e cadê o risco de distorção relevante?
Risco de situação relevante nada mais é do que o risco inerente mais o risco de controle. Então, basicamente, aqui ele destrinchou, né? E é verdadeiro por isso. Porque ele só destrinchou aqui o risco de situação relevante. Então, são esses três componentes do risco de auditoria, verdadeiro. Alguns riscos, na opinião do auditor, requerem uma consideração especial e, por esse motivo, são definidos como significativos. Verdadeiro, a gente já viu o contexto de risco significativo. É uma definição um pouco diferente, mas que aborda a mesma ideia, tá? Mas é bom ver redações diferentes para a gente ir garantindo outras questões que vão fazer isso. Eles mudam às vezes uma besteirinha, entendeu? Então a gente tem que estar adaptado. Para avaliação de riscos, a estrutura societária da entidade auditada ou sua natureza é irrelevante. Falso, falso, falso. Como a gente já viu, tudo isso aqui é relevante, tá? Então a gente leva isso aí em consideração na hora que a gente vai fazer a avaliação de riscos. Entendimento da natureza da entidade, incluindo sua estrutura, governança, é sim relevante para a avaliação dos controles internos e riscos da entidade. Os valores fixados pelo auditor para reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as estações não corrigidas e não detectadas em conjunto excidam a materialidade para as DCIs como um todo são denominadas materialidade. Isso aqui é o contexto de materialidade. Então, o que é essa materialidade? É exatamente isso aqui, ó. É um valor, tá? São valores fixados, tá? Então, materialidade funciona assim, ó. A partir desse valor aqui é material. O dano causa uma materialidade, ele é importante pra gente, tá? Então, quando o auditor vai determinar a materialidade, ele coloca um valor para reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as situações não corrigidas e não detectadas excedam aquilo ali e causem alguma, por exemplo, uma distorção relevante. Entendeu? É um contexto difícil? É, mas se cai na questão assim, eu tenho que mostrar pra vocês desse jeito, cara. Não tem muito do que fugir. Então, vocês vendo alguma coisa nesse sentido, vocês já sabem o que é materialidade para execução de auditoria. É uma forma também de abordar um pouco o conceito, de ter uma ideia, mas ele está muito misturado ali com o contexto de relevância, né? Então, eu mesmo tenho dificuldade de separar o que seria seria relevância e o que seria materialidade. Para mim é um pouco parecido, mas a materialidade me parece mais uma concretização em um valor, enquanto a relevância é mais uma ideia, entendeu? Então, relevância não necessariamente está concretizada em um valor específico, tipo R$ 1 milhão, ou 2 carros, ou. Entendeu? Definiu esse valor, para mim, já concretiza a relevância. Para mim, uma visão minha, tá? Que vocês podem usar, mas que me ajuda nas questões. Então, materialidade para execução de auditoria significa os valores fixados pelo auditor inferiores ao considerado relevante para as demonstrações como um todo, para adequadamente reduzir ao nível baixo a probabilidade, e aqui ele repete um pouco esse conceito. O risco inerente é um risco próprio da natureza da atividade em questão, verdadeiro. Se ele dissesse aqui que era um risco do auditor, falso, né? Então, fácil. Quanto maiores forem os riscos de situação relevante, menor será o risco de detecção. Vocês lembram que é uma função? Se os dois estão se multiplicando, então quando um cresce, o outro diminui. Então, verdadeiro. Então, tem que lembrar da fórmula para poder lembrar desse raciocínio. Se um cresce, o outro diminui, porque é uma função, está multiplicando. Julgamentos sobre a materialidade são feitos à luz das circunstâncias envolvidas e são afetados pela magnitude e natureza das distorções ou a combinação de ambos. Verdadeiros. São todos elementos que são levados em consideração na hora de determinar a materialidade. Então, a materialidade para as demonstrações contábeis, uma vez definida no planejamento, não deve ser modificada para a execução da auditoria. Falso. Segue o mesmo raciocínio da relevância, dos riscos, dos procedimentos. Então, no mesmo contexto que daquele raciocínio que ele fez, as evidências de auditoria são cumulativas, né? Os achados de auditoria são cumulativos. Então, o auditor vai obtendo novas informações. E essas novas informações vão apontando que a materialidade tem que ser modificada. Ele não pode mais mudar essa materialidade que ele tinha definido lá atrás sem essas informações. Óbvio que ele pode, tá? Então, passada a etapa do planejamento, modificações podem ocorrer sim, inclusive no valor da materialidade. Então, falso. Pode ser revisada durante a execução, sempre que se fizer necessário. O julgamento sobre quais assuntos das demonstrações são relevantes baseiam-se em considerações sobre o possível efeito de distorção sobre os usuários primários das DCIs. Isso aqui é falso.
eu não ia colocar esse card aqui, eu ia deixar ele para a segunda volta, mas eu preferi colocar para explicar aquele conceito que eu falei. O julgamento, tanto sobre relevância como materialidade, como sobre risco, não leva em conta usuários específicos. E essa é a explicação, é falso. Não é considerado o possível efeito de distorção sobre usuários individuais específicos, cujas necessidades podem variar significativamente. E o que indica isso no texto, quando a gente fala sobre os usuários primários das demonstrações contábeis? E aqui, ó, e ele explica: a justificativa aqui são baseadas em considerações sobre as necessidades de informações financeiras comuns a usuários como um grupo. É o grupo de usuários, todos aqueles usuários que vão usar aquela informação. Levem isso para a prova. Então não é só para usuários primários, tá? Eu acho até que eu fiz essa confusão durante a aula aqui, mas para efeito de prova não é só para os usuários primários, são para todos os usuários. E tem outros cards que explicam quem são os usuários primários das D6, que são os investidores, credores por empréstimo, e essas pessoas, mas é falso, tá? Então, se falou em usuários primários, a gente tem que lembrar desse textinho da NBC, que é não considerar possível efeito de distorção sobre os usuários individuais específicos. Coloquei aqui, é um card que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas como ele tá verde, tá? Vocês não precisam se preocupar, dá para decorar assim, sem muito esforço. A determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de apuração científica e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários das DC. Isso aqui tá certo, tá? Ela realmente é afetada pela percepção. Mas falou em apuração científica, o que, que a gente pensa? Objetivo, direto, sem a necessidade de quê? Julgamento profissional. E não é o caso. Precisa de julgamento profissional. Então, isso aí já torna falso. Só isso aqui já torna falso. Uma palavrinha-chave vai ajudar a gente a resolver algumas questões também. Então, a materialidade, ela não é jamais algo objetivo como uma apuração científica. Fiquem atentos para termos que indiquem isso, que é objetivo, que é direto, que é uma coisa assim, que é sempre a mesma coisa, entendeu? Então, cuidado aí com esses detalhezinhos, essas pegadinhas. Determinada distorção pode ser considerada irrelevante em termos materiais, ainda que afete a decisão de um usuário específico da informação contábil. Então, ela pode ser considerada irrelevante, mesmo que afete a decisão de um usuário específico? Sim. Por quê? Porque ela não leva em consideração usuários específicos, é para os usuários como um todo, o grupo de usuários das informações. Então não é só, por exemplo, naquele caso lá, ela não leva só em consideração os credores, os investidores, mas às vezes também os trabalhadores, né, que fazem parte daquele grupo. Também os sócios, né? Eu acho, não sei nem se os sócios fazem parte do grupo dos usuários primários, mas existem algumas partes também que não fazem parte desse, desse grupo de usuários primários que aparentemente tem que ser levado em consideração. Então, nesse caso aqui específico é mais fácil ainda, porque ele está falando de um usuário individual, um usuário, entendeu? Então, afetou a decisão de um usuário específico, já é material? Não, é para o grupo, a gente considera o grupo inteiro de usuários, entendeu? Então, se para um usuário 10 mil reais é muito relevante, se o resto do grupo, por exemplo, está trabalhando na casa de 100 milhões, ou se a entidade trabalha nesse contexto da casa de 100 milhões, entendeu? Então, esses 10 mil que para aquele usuário específico da informação pode ser relevante, para o resto pro resto pode não ser, entendeu? Então, falso. E aí não vai ser considerado relevante. São dois cardzinhos chatos que eu coloquei aqui, mas que vale a pena decorar logo, tá? Durante a execução dos trabalhos, os procedimentos adotados pelo auditor podem não detectar uma distorção relevante, o que representa um risco de auditoria. Então, o risco dos procedimentos do auditor não detectarem uma distorção relevante, risco de detecção. Risco de detecção, risco de auditoria, verdadeiro. Então, opa! Aqui, esse card aqui é bom. Esse card aqui é bom. Eu estava um pouco desatento e acabei passando por cima dele. Ó.
esse risco é o risco de detecção, como eu falei. O risco de detecção, ele é uma espécie do risco de auditoria. Então ele errou aqui na classificação desse risco. Eu acabei passando despercebido, mas é falso. É realmente o risco de detecção que faz parte do risco de auditoria, mas não dá pra gente dizer que isso aqui se chama de risco de auditoria. Então, falso. Perdão pelo erro aí, mas até ficou bom para poder fazer esse contraste aí com o que o card quer mostrar pra gente. Ó, cuidado, tá? Cuidado que isso aqui pode cair numa questão. No planejamento de auditoria, na determinação dos fatos relevantes que serão examinados, não cabe ao auditor determinar a partir de que valor estes fatos serão considerados. Falso, falso. O auditor, inclusive, deve fazer isso, que é justamente aquele trabalho relacionado com a determinação da materialidade. É a materialidade isso aqui, entendeu? Então, o auditor, sim, determina os fatos, faz essa determinação dos fatos relevantes que serão examinados a partir de certo valor, enfim, sendo eles a materialidade. Então aqui é um card que, além de ser um verdadeiro ou falso, ajuda a gente a lembrar do conceito de materialidade, de relevância também, enfim. Os julgamentos sobre a materialidade são feitos à luz das circunstâncias envolvidas, são afetados pela magnitude e natureza da agitação ou a combinação de ambos. Verdadeiro. Acho que tem até um card igual, se não for extremamente parecido com esse aqui, que a gente acabou de ver. Circunstâncias relacionadas a alguma agitação podem levar o auditor a avaliá-la como relevante, mesmo que estejam abaixo do limite de materialidade. Aqui é um card diferente, é verdadeiro também, adiantando para vocês. E ele fala do quê? Então a gente tem uma agitação específica, ela está abaixo do valor da materialidade. O auditor, ele tem essa liberdade, tá? De considerar aquela agitação relevante. Ele pode considerar ela importante para a apresentação para os usuários, mesmo estando abaixo do nível de materialidade que ele tinha definido como um valor a partir do qual as agitações são materiais. Vou dar um exemplo. Isso aqui acontece muito no caso de fraude, tá? Então, o valor que ele determinou como material ali é 1 milhão. Só que a distorção que aconteceu, que foi na casa dos 500 mil, ela estava no contexto de uma fraude. Então essa fraude ela é significativa para a administração, principalmente, mesmo estando abaixo do nível de materialidade. Então, dependendo do contexto ali, que ele foi o que ele falou, as circunstâncias relacionadas com aquela distorção, a, aquela informação, mesmo abaixo do nível de materialidade, vai ser relevante, inclusive, para a comunicação para a entidade, no caso do auditor interno, e correção de controles, correção de risco de controle, pode estar inclusive relacionado com um problema bem maior da entidade, entendeu? Então ela é uma situação que está abaixo da materialidade, mas ela tem um risco bem maior para a entidade do que ela parece a uma primeira vista. Então existem várias circunstâncias que podem acabar fazendo com que isso aconteça e não existe nenhum problema. O auditor pode sim considerar mesmo abaixo do nível que ele definiu como material. Inclusive isso aqui tá em perfeita consonância com a ideia de que a materialidade pode mudar ao longo da auditoria. Então, se a materialidade pode mudar, o auditor sim pode considerar algo relevante quando abaixo da materialidade. Por quê? Porque aí, inclusive, a materialidade poderia mudar para baixo nesse caso, né? Então, não sei se vocês entenderam o raciocínio, mas seria um caso de outro caso, uma outra possibilidade em que ocorreria a mudança da materialidade. Qual é esse risco aqui que eu vou apresentar para vocês? Possibilidade de não se alcançar os objetivos da entidade, risco de negócio. Então aqui eu vou basicamente repetir para poder a gente saber identificar. Isso aqui é o que mais cai nas provas, tá? Mais do que a gente conseguir lembrar do conceito, é a gente conseguir identificar o conceito e marcar a opção. Qual é o risco? Então, distorção relevante identificada e avaliada que requer consideração especial é o risco. Qual é o nome? Risco. Pô, eu gosto desse tipo aqui quando tem as opções aqui embaixo. A, risco de auditoria, B, risco de digitação relevante. Esse aqui é um ótimo exemplo onde cabe o modelo de alternativas. Esse aqui é aquele risco especial, risco alguma coisa assim, eu não lembro. Risco significativo, exatamente. É a suscetibilidade de uma afirmação a uma distorção que possa ser relevante. Então, risco inerente. Distorção, ó, falou em suscetibilidade, provavelmente risco inerente, tá? Então, suscetibilidade é uma distorção que pode ser relevante antes de considerar qualquer controle. Então, são algumas palavras-chave
conceito aqui, ó, antes de qualquer controle, suscetibilidade. Risco de situação que possa ocorrer, que possa ser relevante, não seja prevenida ou corrigida pelo controle. Então falou em risco e falou de prevenção e correção pelo controle, risco de controle. Quem é esse daqui? Ó? Risco de inerente mais o risco de controle. É o risco de situação relevante. Legal, né? Quando a gente identifica assim, porque isso aqui cai muito em prova. Procedimentos executados não detectem. Falando em detectar, risco de detecção. É isso por hoje. Mais uma aula aí encerrada. E semana que vem a gente vem com evidências de auditoria. Uma aula muito importante. E na sequência, na próxima semana também, procedimentos e testes. Outra aula extremamente importante, tá? Então a gente tá aí numa sequência boa no curso. E, cara, pelo visto, eu acho que vai ser um curso bem rápido, assim, em termos de poucas aulas, com uma retenção muito alta através da revisão dos flashcards. E eu tô gostando bastante do que eu tô vendo. Então, falou, galera, e até mais.